Olá, eu sou o pastor David Pariago e hoje vamos meditar sobre Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. O versículo nos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mais uma vez, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Primeira parte do versículo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão é a primeira pessoa do Antigo Testamento mencionada especificamente como alguém que tem fé. A fé de Abraão trouxe justificação. Isso significa que por ela ele foi considerado justo. Ele não foi um homem perfeito sem pecado, só que foi um homem que viveu da fé. Ele recebeu o seu primeiro chamado para ir. Está escrito em Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Assim, como os leitores de Hebreus foram chamados a sair do judaísmo e mais tarde também admoestados a sair do arraial do judaísmo, da mesma maneira a fé nos desafia a afastar do mundo e vir para a igreja. Olha o que o escritor disse aos judeus: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A nós, Paulo escreve: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6,17. A palavra eclésia, traduzida por igreja, significa chamados para fora. Um aspecto notável da fé de Abraão é a sua obediência pessoal. Quando chamado, ele obedeceu. A obediência acompanhou a chamada. Essa obediência foi, na realidade, espontânea. Quando Deus chamou a Abraão, este não vacilou, mas obedeceu, sem fazer perguntas. Ele obedeceu sem o tipo de instrução específica que foi dada a Noé. Talvez seja por isso que Abraão, e não Noé, é conhecido como o pai da fé. Afinal, os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3:9. Segunda parte do versículo. Indo para um lugar que havia de receber por herança. Quando ele foi chamado por Deus em Harã, não teve uma explicação clara da sua herança futura. Sua fé foi o que dominou a sua vida. Todavia, essa terra ainda não era dele, mas apenas era uma promessa. Na verdade, Abraão morava nas promessas de Deus e vivia em Canaã. Ali, ele não passava de um estrangeiro. Ele realmente, versículo 9 de Hebreus 11, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra alheia. A fé dizia que essa terra, embora não lhe pertencesse fisicamente, seria dele por herança divina. A fé é o único documento que ele possuía como propriedade daquela terra. Em Gênesis 13, 14, 17, Deus lhe falou: levanta, pois, os teus olhos, olha desde o lugar onde estás, para o lado norte e do sul, do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Terceira e última parte do versículo. E saiu sem saber para onde ia. Sair dessa maneira deve ter sido bem frustrante e amedrontador. Quando, Deus lhe ordena sair, ele não mostra o lugar,
para onde quer que Abraão vá. O mantém em suspense, em perplexidade de espírito. Diz Deus: vá para o lugar que eu te mostrarei. Deixar as certezas e sair em busca daquilo que é desconhecido, não contando com nada além da palavra de Deus, é a essência da fé. Isso é que o autor aos Hebreus quer que os leitores assimilem. Uma vida de fé firme em que todos se entreguem completamente a Deus, ao chamado para uma vida de peregrinação, na qual todos sigam fielmente, confiando somente nas promessas de Deus. Tudo em harmoniosa e feliz obediência. Fé e obediência implícitas são devidas a Deus, e a Ele somente. Todos os que são efetivamente chamados abrem mão da própria vontade e sabedoria a favor da vontade e da sabedoria de Deus. E é sábio da parte deles fazerem assim, embora não saibam sempre o seu caminho, contudo conhecem sempre o seu guia, e isso que deve os satisfazer. Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Todos os que experimentaram um novo nascimento têm algo em comum com o vento. Assim como não se pode explicar o vento e seus efeitos, tampouco se pode explicar a mudança que ocorre na vida de quem vive realmente o novo nascimento. Os que são nascidos do Espírito, de onde vêm e para onde vão, são fatos incompreensíveis. Incompreensíveis para a pessoa da qual Deus compartilha as promessas e também para o mundo. São tão incompreensíveis quanto o próprio Jesus o é para os judeus. João 8,14. Respondeu-lhe Jesus e disse: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio, nem para onde vou. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Que Deus em Cristo vos abençoe.